E hoje, gente, no nosso quadro de saúde, né, dessa tarde, nós vamos falar sobre a relação da alimentação e o câncer. E a nossa convidada é a oncologista, né, do CEONC, a doutora Jordana Rezende. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, hein? Que vocês já podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Bora lá interagir? Meu lugar, boa tarde, Jordana. Boa Seja tarde, bem-vinda. Mauro. Muito obrigada. É o nosso Ver Mais para falar um pouquinho da alimentação, né? Então eu queria que você explicasse pra gente como que a alimentação, ela interfere na prevenção do câncer, porque já há muitos anos a gente já fala que tem uns alimentos aí que são perigosos, né? Mas sempre também já estão vindo mais estudos sobre isso também, né, Jordana? Exatamente. A alimentação, ela está diretamente relacionada à prevenção do câncer. Por alguns motivos. Primeiro, uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, o alimento cheio de corante, aumenta o risco de desenvolver câncer e também aquela alimentação que leva ao aumento de peso, principalmente a obesidade, que a gente sabe que é um fator de risco importantíssimo para o câncer. Então, a alimentação está diretamente relacionada na prevenção de diversos tipos de câncer. E assim, como que está essa atuação, Jordana, da oncologia e da nutrição? Porque a gente sabe até quando já está fazendo o tratamento, tem uma alimentação totalmente diferenciada, os produtos novos também. Mas como que está essa atuação na nutrição junto ali? Claro, hoje eu sempre brinco, ninguém faz medicina sozinho, né? A gente hoje tem uma parceria muito forte com a nutricionistas. Porque eu sempre falo, o conhecimento ele liberta. Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre a importância de determinadas alimentação na prevenção do câncer, mais a gente vai batalhar, mais a gente vai difundir a importância da gente ter uma boa alimentação. Então, nós, oncologistas, médicos em geral, eu acredito, e as nutricionistas, estamos aptos para informar os pacientes qual é a alimentação adequada e, mais importante, é difundir informações. Então, eu brinco que é uma parceria que dá certo, né? O médico oncologista com a nutricionista, tanto na prevenção, que isso é muito importante a gente ressaltar, quanto para o paciente que já está em vigência de tratamento oncológico. Jordana, assim, nós podemos afirmar que o consumo excessivo de ultraprocessados e industrializados, eles podem também favorecer o desenvolvimento do câncer? Com certeza. Os ultraprocessados, né, que é o famoso presunto, os embutidos, também, né, a carne seca, o peito de peru, são alimentos comprovadamente cancerígenos. Esses a gente não tem dúvida. Existe uma categorização que a gente faz para dizer o quanto esse alimento está relacionado ao desenvolvimento do câncer. E a gente pode garantir que os alimentos ultraprocessados aumentam consideravelmente o desenvolvimento de câncer. Então, são alimentos que devem ser evitados. Claro, em exceções, fazem parte da vida, mas na grande maioria do nosso dia a dia, eles não podem fazer parte da nossa alimentação básica. E assim, tipo adoçantes, margarina, carne vermelha, esses também podem favorecer? Esses também são vilões? O adoçante, esses dias saiu muitas notícias, né, falando principalmente do aspartame. Ele é considerado uma substância potencialmente cancerígena, mas a gente sabe que tem uma dose que pode ser consumida. A gente calcula aí 40 miligramas por quilo para um adulto. Então é uma dose considerável. Geralmente exatamente, a gente não vai chegar a nem um terço dessa dose. Mas é uma substância potencialmente cancerígena, mas a gente tem a dose segura. A margarina é muito mais pela gordura trans que está envolvida, que tem um risco de aumentar o câncer. Apesar da gente não ter uma comprovação científica, a gente sempre pede para evitar. Afinal, é um alimento processado, não é um alimento natural. E a carne vermelha, sim, ela aumenta principalmente o risco de câncer de intestino, câncer de cólon e reto. Mas lembrando que a gente também tem uma dose que a gente pode ingerir. Teoricamente, o ideal seria 500 gramas semanal de carne vermelha. E a gente sempre acaba abusando um pouco mais. E a carne vermelha tem interferência no risco de câncer de intestino. Tudo é ter um controle também, né? Não é abusar ali, usar uma quantidade maior do que o necessário, porque sabe que muitas pessoas também dependem do adoçante, mas tem que controlar e saber dosar ali. Jordana, e assim, como deve ser a alimentação para paciente já oncológico? Porque a gente sabe também, a gente sempre faz campanhas aqui junto, falando da importância das pessoas ajudarem, que é um processo caro, o custo é alto também. Muda essa alimentação nesse processo de tratamento? Ela muda
em algumas situações, principalmente a suplementação, o que a gente tem muito medo desse paciente é a desnutrição, né? A gente sabe que esse paciente se alimenta um pouco menos, muitas vezes tem muito vômitos, muitas náuseas relacionadas ao tratamento e isso diminui a ingestão de alimentos. Mas eu sempre falo, o básico funciona, é comida de verdade. Então, o arroz, o feijão, uma proteína magra, os vegetais são de suma importância para esses pacientes. Então, não tem segredo, né? A gente tem que descascar mais, abrir menos. Então, esses pacientes oncológicos sempre tem que ter um acompanhamento nutricional visando fornecer esses nutrientes. E aquele paciente que a gente percebe que está um pouco mais desnutrido, entrar com uma suplementação de proteína, uma suplementação de carboidrato. Então, esse paciente tem que ser avaliado toda a consulta. Mas eu sempre falo, uma alimentação de verdade, ela funciona tanto para o paciente que não é oncológico, para aqueles que já estão fazendo o tratamento. E a obesidade em excesso, você tinha comentado antes também, essa gordura corporal são fatores que contribuem também para o surgimento do câncer? Sim, até uns 4 meses atrás, a gente já tinha conhecimento que a obesidade está relacionada a 13 tipos de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de intestino e câncer de pâncreas. A gente teve uma atualização agora em julho de um novo estudo mostrando que, na verdade, a obesidade está relacionada a 18 tipos de câncer. Então, é um fator de risco para desenvolvimento de câncer. Para a gente ter uma ideia, o controle do peso, a prática de atividade física e um controle alimentar, ele é tão efetivo no combate ao câncer quanto parar de fumar. Então, a importância da gente ter esse conhecimento para colocar em prática, né? Então, a obesidade é um fator importantíssimo para o câncer, por um processo inflamatório crônico. Então, é por isso que a gente fala que é importante, né, aí de fazer exercício, ter esse controle também, esse acompanhamento, que a gente começou falando em prevenção aqui também, que são esses cuidados que a gente precisa ter. Mas, doutora, qual que é o papel das fibras e dos alimentos antioxidantes para o câncer também? A fibra, ela é conhecida como um auxiliar na prevenção do câncer de colo, né? Ele é um alimento natural, a gente ingere, ajuda no trânsito intestinal e, consequentemente, ajuda na prevenção do câncer. Os antioxidantes é muito falado, né? A gente tem vários no mercado para comprar e constantemente a gente vê atualizações sobre eles. E o que é o antioxidante? Ele diminui o risco de uma célula sofrer mutação. Então, a gente acredita que isso pode impactar na prevenção do câncer, mas nós não temos uma comprovação de que isso realmente funciona. Então, fazer o uso de antioxidantes para prevenção de câncer ainda não é algo garantido. Mas são alimentos saudáveis, né? A gente tem muito antioxidantes na alimentação do dia a dia. E a gente sabe que os antioxidantes também diminuem o risco de outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Então, não tem problema dos pacientes, dos indivíduos fazer uso dos antioxidantes, até mesmo devem, principalmente aqueles naturais que a gente pega da refeição mesmo, da alimentação. E quais que seriam esses antioxidantes? Até as pessoas em casa saberem, né, que às vezes vão no mercado, mas qual que pode, qual que não pode? Os antioxidantes ideais estão na nossa alimentação, principalmente nos vegetais, os beta-carotenos, os flavonoides, que são os mais importantes. Então, a gente encontra na cenoura, nas fibras, nos derivados de sojas. Então, esses são os verdadeiros antioxidantes. Nos mercados, a gente tem os sintéticos, né? Nas farmácias, em várias redes alimentares, os sintéticos, que são milhares. Mas o principal é na nossa alimentação, principalmente em verduras e vegetais. Então, a gente ter uma ampla opções aí, variar todos os dias a nossa alimentação. Exatamente. Não tem erro, né? E não tem segredo. Os pratos coloridos aí com bastante vegetais. Mas, doutora, existe também alguns alimentos que nós podemos chamar de anticâncer? Eu não digo alimentos, né? Existe uma vida anti-câncer. Nenhum alimento sozinho ou um grupo de alimento vai ser suficiente para prevenir um câncer. Mas um conjunto de atitudes com certeza vai ser fundamental para a prevenção de câncer. Então, praticar atividade física de preferencialmente diariamente, se possível. Um controle alimentar, ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, uma alimentação natural, controlar o teu peso, então evitar a obesidade e o sobrepeso, evitar vícios, né, o tabagismo, o etilismo, que a gente sabe que isso impacta no desenvolvimento do câncer, e fazer o nosso rastreio, o nosso preventivo, sempre em dia. A gente tem várias campanhas aí, estamos entrando no Outubro Rosa, e lembrar das vacinas, né? A vacina também entra na prevenção do câncer. Então, não tem um alimento anticâncer, não tem um grupo alimentar anticâncer.